Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos desta terça-feira. Pois é, semana nova começando e a gente tem Copa Sul-Americana para abrir as nossas dicas aqui. Vamos pôr na tela então. Temos o VBet, nosso parceiro, já está aí, né, há um mês junto com a gente, todo mundo curtindo bastante o VBet, né? Um dos pontos muito legais é que você tem esse retrospecto aqui, ó, no jogo, você vê lá do outro lado ali, ó, os 5 últimos jogos de cada time. Então você vê que o Corinthians está vindo aí de 4 vitórias e um empate, está numa ótima fase o Corinthians em todas as competições e brigando ali no Campeonato Brasileiro ainda, né? Mas está indo bem aqui na Copa Sul-Americana. Você que não tem conta ainda no VBet ou não está acostumado com nenhum site de apostas, como funciona? Bom, você entra no site. Para entrar no site, você tem que usar o nosso link, né? Para eles saberem que você veio através da nossa live ou das nossas dicas aqui e continuarem patrocinando nossos programas. Então, se você tiver um celular aqui e estiver assistindo isso no computador, se você puder ler o QR Code, você lê esse QR Code que está embaixo de mim, que você já vai ser levado para a página de cadastro, você põe os seus dados lá, tá bom? Se você não tem como, se você está assistindo no celular mesmo, clica na descrição do vídeo no YouTube e vai ser levado para o site. Aí você preenche lá, abre a sua conta, né? Confirma o seu e-mail, põe todos os seus dados certinho, gente. Lembrando, tem que ser maior de idade, tá bom? Acima de 18 anos, você vai pôr sua data de nascimento, CPF, e-mail, criar a senha, e aí você consegue entrar no site e usar o site com calma, tá? Tem depósitos de várias formas, se você quiser pôr dinheiro para apostar mesmo, né? O normal, né? 99% das pessoas hoje em dia usa o Pix. Se você vai lá no Pix, que é facinho, ele vai te dar um código, você copia e cola ou QR Code, faz o Pix, já cai na mesma hora na conta aqui, tá? E quando você ganhar, você também saca por Pix, tá bom? É um site muito grande, um site de confiança, tá bom? O VBet faz parte de um grupo muito importante aí de apostas já há muitos anos, né? E aí, até falar para vocês, semana passada eu saquei aqui no VBet a primeira vez, né? Porque eu sempre coloco um dinheiro, faço as nossas apostas e aí depois que eu ganho um pouco eu saco, né? Para ver se o saque tá legal no site e tudo. E olha, foi assim coisa de 10 segundos eu saquei. Acho que eu saquei uns 3 mil reais, gente. 3 mil reais, eu saquei em 10 segundos. Só para deixar claro aqui, você não precisa jogar valores assim altos. Você pode colocar lá 20 reais, 40 reais, sacar 80, sacar 30. Funciona da mesma forma para eles, tá bom? Eles mexem com dinheiro no mundo inteiro. Para eles não é muito se você tira 100, se você tira 1.000, tá? Desde que você siga as regras do site, tenha sua identidade confirmada. Bom, vamos parar de conversa e vamos ao que importa. Corinthians e Fortaleza na Copa Sul-Americana, tá bom? O Corinthians teve uma atuação incrível no jogo de ida dessa eliminatória, né? Venceu o Fortaleza fora de casa por 2-0 e agora vai para o Itaquerão e pode perder por até um gol de diferença, né? Que boa situação para o Corinthians na Copa Sul-Americana. Teve a sua grande contratação para esse resto da temporada, que está à disposição para essa partida, que é o holandês Memphis Depay, né? Cercado aí de oba-oba, de polêmica por alguns lados, pelo valor, pelo momento que o clube sente, né, de dívidas com outras pessoas. Mesmo assim, o que importa é que o Memphis Depay está pronto para jogar. O Fortaleza jogou muito mal essa primeira partida, muito pior do que vem jogando, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro, onde estava liderando há algum tempo. É, essas partidas de volta, né, de competições mata-mata, costumam ser jogos mais abertos, com mais gols do que os jogos de ida. Por quê? Por exemplo, nesse caso, o time já fez 2-0, né? Então o Fortaleza precisa partir para cima para fazer pelo menos 2 gols, né? Ou seja, vai ter que se abrir. E aí pode ser que tome mais gols do Corinthians, então. Por isso a gente acredita num jogo com muitos gols, tá? Vamos abrir aqui. Tá aqui, ó, a partida, você tem quem vai se classificar, qual que vai ser o resultado do jogo. Como o Corinthians já tem uma vantagem de 2, né? Você vê que não tá tão favorito para vencer o jogo, porque pode segurar ali um empate, pode nem querer nada com nada. Então, o resultado é meio arriscado aqui, né? Vamos nos gols, ó, total de gols. Tem acima de 1,5.
ou acima de 2, tá? Nós vamos deixar aqui duas dicas, então. A primeira é acima de 1,75, que é aquela aposta asiática que a gente chama, né? Então, tá mais embaixo aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Total de gols asiático, ó, mais de 1,75. Você vê que ela paga um meio termo entre mais de 1,5 e mais de 2, justamente porque ela é o meio termo, né? Qualquer valor que você coloca aqui, vamos supor que você vai colocar R$ 20 nessa aposta. É como se você pusesse R$ 10 no mais de 1,5 gol e R$ 10 no mais de 2 gols, tá bom? Metade vai para cima e metade vai para baixo. Então, essa é a primeira dica, acima de 1,75, e a segunda dica, acima de 2, tá bom? Que paga mais, paga 1,63. Só lembrando para vocês, então, o acima de 2, você só ganha a aposta se tiver 3 gols no jogo, tá bom? Então, precisa ser 2-1 ou 3-0, pelo menos. Eu estou com a garganta ruim. E o acima de 1,5, você precisa de 2 gols para já ganhar a aposta, tá? Se tiver 2 gols, 1-1, por exemplo, ou 2-0, você já ganha a aposta, tá? Então, o 1,75 é metade em cada. Essa é a dica e o motivo eu expliquei, né? Já o primeiro jogo foi com placar aberto de 2-0 para o visitante, o que vai obrigar aqui o Fortaleza a vir com tudo para cima, tá bom? Vamos dar uma olhada na Libertadores. A gente tem um embate de dois times aqui não brasileiros, né? River Plate e Colo-Colo do Chile, né? River Plate e Colo-Colo. Olha o retrospecto deles, olha. River Plate com 4 vitórias e um empate e o Colo-Colo com 2 vitórias e 3 empates. Ou seja, jogo interessantíssimo, né? É o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O River é um dos melhores times dessa competição, chega como um dos favoritos ao título aí junto de alguns times brasileiros, né? Na primeira partida conseguiu empate fora de casa e agora precisa de uma vitória simples. Então, o Colo-Colo conseguiu um empate lá, né? Precisava ter saído com uma vantagem. E agora, se o River Plate fizer uma vitória, passa de fase. Se houver empate, vão para os pênaltis, né? Esse time do River Plate, quando joga em casa, é muito favorito. Venceu todos os jogos na Libertadores jogando em casa, tá bom? Aqui é uma fase decisiva, o time precisa vencer para avançar sem arriscar a disputa de pênaltis, entra como muito favorito, tá bom? Aqui, ó, você não pode se confundir, gente, aqui tem a aposta aqui para se classificar, entendeu? Não é a vitória do jogo. A vitória no jogo é aqui, ó, resultado final 1,52 para o River ganhar o jogo, tá bom? O para se classificar, você vai ganhar só depois que souber quem se classificou, ou seja, pode ser que o jogo termine empatado, vá para os pênaltis e o River se classifique. Aí você ganharia essa daqui, mas o jogo terminou empatado, entendeu? Então nós vamos apostar que o River ganha o jogo nos 90 minutos, né? No primeiro e no segundo tempo do jogo, tá bom? Essa é a dica. E aí a gente tem Série B, né? Série B também está começando a se aproximar da decisão aí, os 4 que vão ser rebaixados para a terceira divisão, os 4 que vão voltar para a primeira divisão. E a gente tem um jogo interessante que é o Operário e Guarani, né? Tá aqui, ó, Operário e Guarani pela Série B, né? Aqui, quando é um campeonato nacional, além de você ter aquele retrospecto ali, ó, que é o P, né, nas derrotas, o V nas vitórias e o E no empate, você tem a posição aqui e os pontos, tá vendo? Então você vê, por exemplo, o Guarani é o último colocado na Série B, né? E o Operário está no meio da tabela na 12ª colocação. A gente já falou aqui quase toda semana, né, que o Operário é o time que tem menos gols aí com o envolvimento dos seus jogos em toda a Série B, né? É a menor média de gols do campeonato, são 1,6 gols por jogo. Por isso as casas de apostas colocam as linhas muito baixas de gols nos jogos que tem o Operário. Por exemplo, nessa partida aqui, ó, o Operário enfrenta o Guarani, que tem uma média bem mais alta, 2,5 gols por jogo. Né? Dos últimos 8 jogos do Guarani, 7 deles tiveram 2 gols ou mais. Por isso, a gente vai na contramão do que a gente sempre faz com o Operário, né? Por incrível que pareça, nossos especialistas enxergam que está valendo mais a pena, pelas odds apresentadas, a gente ir na linha acima de gols, né? Então, a gente vai dar uma olhada, claro, com
cuidado, na linha de acima de 1,25 gols, ou seja, asiática, né? Então, vamos ver aqui, ó. Gol asiático acima de 1,25, ó. Tá pagando 1,43, gente. O que quer dizer 1,25? Metade da sua aposta é acima de 1 gol, ou seja, se tiver 2 gols, a gente já ganha. E metade da aposta é acima de 1 gol e meio. Se tiver 2 gols, a gente já ganha. Qual a diferença entre 1 e 1,5? A diferença é que a metade que você apostou no 1, se tiver 1 gol, você não perde. Ele devolve essa aposta, se tiver exatamente 1 gol. Em resumo, então, se esse jogo tiver 1 gol, você recebe metade do dinheiro de volta e perde metade. E se tiver 2 gols, você ganha a aposta inteira, tá? Em resumo, é isso. Lembrando, a gente sempre faz o contrário no operário, mas como o Guarani tem uma média alta e as coisas estão se encaminhando aqui para o desespero do Guarani, né? E o operário também querendo subir um pouquinho mais, a gente acredita que esse jogo pode ter um pouco mais de gols, tá bom? E tem mais jogo da Série B, é Ponte Preta contra América Mineiro, né? Aqui você vê, olha, a Ponte Preta também está ali no meio da tabela, 13ª colocação, o retrospecto está bem ruim, e o América Mineiro está na 7ª colocação. Estava entre os 4 por algum tempo, o América indo bem, né? Favorito para voltar aí para o Brasileirão, né? Para a primeira divisão, mas olha só os últimos jogos, né? 3 derrotas aí nos últimos 5 jogos, né? Veio mal o América Mineiro. Bom, são 2 times que estão em situações aí um pouco diferentes, né? O América está tentando voltar para os 4 primeiros e a Ponte Preta está tentando escapar da zona de rebaixamento, até que agora está bem colocada, né? A fase da Ponte Preta anda bem ruim, não vence há 7 jogos na Série B, tá? São 4 derrotas e 3 empates, tá? Você vê ali uma vitória, mas não é na Série B, por isso que aqui ele mostra todos os jogos do time, né? O América teve 3 vitórias nos últimos 3 jogos, então tem ali, né, as 2 derrotas, na verdade 2 vitórias e 3 derrotas, né? Mas nos últimos jogos tem 2 vitórias, né, dos mais recentes. Então vem vamos dizer, respirando um pouco melhor. Estava perdendo, aí tem uma vitória, uma derrota e uma vitória. O América está numa fase parecendo que vai colocar a cabeça para fora d'água, né? O América é um time melhor no papel, tá? Tem jogadores melhores e vive um melhor momento. Nós especialistas acreditam que vale a pena a gente apostar do lado dos visitantes. Quando isso acontece, né, as odds estão altas normalmente para o visitante e arriscadas, né? Você vê aqui 2,44. Nunca vamos recomendar uma aposta dessa. Mas nós vamos no draw, no bet, né? Empate anula aposta. Olha aqui, ó. 1,67, que é o América está numa situação melhor e tende a ganhar esse jogo, mas na pior das hipóteses pode sair de lá com um empate. E aí, se sair com empate, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não vai perder, tá? A gente só perde mesmo se a Ponte ganhar. Então, empate anula aposta, o draw no bet para América ganhar e caso haja empate, a gente tem o dinheiro devolvido, tá bom? Vamos dar uma olhada então nos jogos que teremos pela Europa também, né? Hoje a gente tem muita dica, viu? Vai ter muita dica aqui no futebol e em esportes americanos. Vocês esperem aí que tem beisebol e futebol americano ainda. Bom, vamos dar uma olhada na Espanha. Acho que tem um jogo do Campeonato Espanhol que é esse aqui, né? Real Madrid e Alavés. Real Madrid e Deportivo Alavés. Tá aqui, né? Muito favorito o Real Madrid. Você vê que está com odds aumentadas e mesmo assim pagando 1,21, né? Então é muito favorito. A gente vai procurar algo melhor. É um dos melhores times do mundo e contratou o francês Kylian Mbappé esse ano, né? Começou a La Liga, né, o Campeonato Espanhol, com alguns tropeços. Já são 2 empates na competição, né? E o Barcelona, que é seu maior rival, já abriu uma vantagem nesse início de campeonato. Então, o Real Madrid também precisa ficar esperto aí para não deixar o Barcelona começar a abrir demais. O Alavés fez um bom campeonato, levando em conta o tamanho do time, né? Tá brigando ali no meio da tabela. Você vê que o Real Madrid está em segundo, né? E o Alavés em sexto, né? Então, o Alavés está fazendo um bom papel
para a expectativa da sua torcida, né? Com os 2 empates que tem até aqui, o Real Madrid já ligou meio que a luz de alerta lá, né? Não pode mais pensar em perder pontos. Ainda mais num jogo como esse, jogando em casa contra o Alavés, que é um time muito inferior, né? Por isso, a gente acredita numa vitória do Real e uma vitória tranquila. Como está pagando muito pouco, a gente vai para aquela nossa clássica dica que é o intervalo barra final do jogo, o half time barra full time. Aqui você enxerga de meio tempo ou meia partida, né? Vamos ver, eu nunca lembro como que aparece escrito aqui. É aqui, ó, meio tempo, partida inteira, tá vendo? Que é half time, né? Literalmente meio tempo, full game, full time, partida inteira, não é tempo completo, é jogo completo. De qualquer forma, é Real Madrid, Real Madrid, paga 1,51, tá bom? O que é essa aposta, gente? Real Madrid barra Real Madrid, por quê? Porque no meio tempo, ou seja, no intervalo, o Real Madrid precisa chegar ganhando, ou seja, joga o primeiro tempo, vai para o vestiário. O Real Madrid precisa estar ganhando nessa hora, tá bom? Se tiver empatado, a gente perde essa aposta. E partida completa, terminar o jogo ganhando, tá bom? Então vamos supor que o Real Madrid vira 1-0. Beleza. Aí o Real Madrid toma um empate, 1-1, mas faz 2-1, a gente ganha no fim, isso que importa, a gente ganha essa aposta, tá bom? Tem que ganhar no intervalo e ganhar o jogo completo ao final, tá bom? 1,51, essa é a dica, então, para o Real Madrid. E eu vou dar outra dica rápida, quem acompanha a gente há mais tempo já conhece, tá? Toda vez que a gente der essa dica, mesmo que eu esqueça de falar, o ideal é que você esteja ligado nessa partida ao vivo. Se você apostou esse dinheiro antes, tá? Vamos supor, eu vou apostar aqui para o jogo de amanhã. Aí eu vou lá, tal, entro numa reunião e nem acompanho o jogo. Beleza, não é o ideal. Nesse caso, principalmente. Por quê? Porque pode acontecer de virar empatado aqui, tá bom? E o Real Madrid é muito favorito para ganhar esse jogo. Mas pode dar uma zica ali, virar empatado. O que tem que fazer? Se você estiver acompanhando e realmente o Real Madrid estiver massacrando, estiver chutando muito a gol, a bola não está entrando, ou tomou um gol do nada, do Alavés e tal, você vai no intervalo e aposta na vitória do Real Madrid, ou na virada, ou no empate. Porque vai estar muito alto as odds e o Real Madrid ainda não conseguiu. Então, o que pagava 1,21, né, que era a vitória antes do jogo, vai estar pagando 1,60, 1,70, às vezes até mais. E aí sim, se você está vendo que o time vem com tudo, você pega ao vivo e corrige essa zebra aí, que foi o time não ganhar o primeiro tempo, tá bom? Mas claro, você tem que estar vendo o jogo, se o time realmente está merecendo aí e está fazendo, chutando a gol, chegando no ataque, tá bom? Então fica essa dica. Vamos dar uma olhada na Itália. A gente tem ali a Copa Itália, tá? Não é o campeonato italiano, não. É a Copa da Itália. E é Torino contra Empoli, tá bom? Torino contra Empoli. São as oitavas de final da Copa da Itália, né? A expectativa aqui é de um jogo amarrado, jogo equilibrado, um jogo feio, vamos falar a verdade, com poucos gols, né? Esses dois times estão brigando do meio para cima na tabela do campeonato italiano, né? O Empoli joga muito fechado, né? Apenas explorando os contra-ataques. Quando joga fora de casa, mais ainda, é o time retranqueiro, né? No campeonato italiano, o Empoli tem uma média de 1,3 gols por partida, né? 1,3 gols por partida só. O Torino tem a média de 2 gols por partida. Por isso a gente acredita num jogo de poucos gols, tá bom? Então vamos em abaixo de 2 gols e meio, paga quase 1,80, gente. Olha só, 2,5 menos 1,80. Lembrando, é o jogo de ida, né? É o jogo de ida. Então, a gente acredita aí num jogo amarrado, tá bom? Vamos dar uma olhada então. A gente tem agora, eu não sei se abriu aqui, porque é um campeonato que não costuma abrir muito antes, né? Que é o futebol feminino. Não abriu aqui ainda. O Campeonato Paulista de Futebol Feminino ainda não abriu. Eu vou explicar aqui para vocês. Os estaduais não abrem tão cedo nas casas de apostas, por quê? Porque os especialistas, né, que estão no mundo inteiro, não tem tanta informação ali do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro, né, no vôlei. Então, as ligas nacionais costumam abrir antes as apostas, já as estaduais é um pouco mais em cima. A gente vai ter um jogo no Campeonato Paulista Feminino, que é Taubaté e Palmeiras, tá bom? O Campeonato Feminino Brasileiro acabou agora, né? O Corinthians foi campeão novamente, ganhou do São Paulo os 2 jogos da final.
E o Campeonato Paulista acontece ao mesmo tempo, né? Durante todo o Campeonato Paulista os times estavam se revezando aí, né? Colocando reservas e titulares no Campeonato Estadual e no Campeonato Nacional. Agora, então, Taubaté e Palmeiras. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, né? Perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro na semifinal. Foi eliminado pelo Corinthians na semifinal. Junto do Corinthians, são os dois melhores times do futebol feminino hoje, né? Aliás, a semifinal foi muito mais difícil do que a final contra o São Paulo, né? O Palmeiras ganhou um jogo e acabou eliminado aí no saldo de gols. O Taubaté, obviamente, é um time inferior, com muito menos orçamento, né, para poder contratar grandes jogadoras. Entra como azarão nessa partida. O Palmeiras lidera o Campeonato Paulista, tá, com 19 pontos, e o Taubaté é o sétimo colocado. O Campeonato Paulista é um campeonato curto, um turno apenas, e os 4 melhores avançam para a semifinal, depois de 10 jogos, tá bom? Então, são 10 jogos só, os 4 vão para as semifinais e acaba o campeonato, né? Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras entra como grande favorito, as odds vão abrir muito baixas, tá bom? E aí a gente vai dar a mesma dica que eu dei agora há pouco do Real Madrid. Half time barra full time, intervalo barra final de jogo, né? Ou meio tempo, partida completa, tá bom? O Palmeiras tem que ganhar o primeiro tempo do Taubaté e ganhar o jogo inteiro. Essa é a dica. Agora a gente vai dar uma olhada em esportes americanos. E os 2 jogos que eu vou falar acontecem hoje, segunda à noite, tá bom? Deixa eu abrir aqui e já vamos mostrar para vocês. Tá aí na tela, então a gente vai começar com futebol americano, pessoal, NFL. Jacksonville Jaguars contra Buffalo Bills, tá bom? Jacksonville Jaguars perdeu seus 2 primeiros jogos, né, visitando o Buffalo Bills, que ganhou seus 2 primeiros jogos, tá bom? A gente vai falar primeiro sobre esse jogo e depois com a outra partida desse Monday Night Football, né, a segunda-feira de futebol americano. Bom, os Buffalo Bills estão invictos, como eu falei, ganharam 2 jogos e os Jaguars não ganharam nenhum, né? As 2 equipes que os Jaguars enfrentaram e as equipes que ganharam deles foram derrotadas nas outras 2 partidas, que foi Miami Dolphins e os Browns, né? Mostrando que o calendário dos Jaguars não foi tão difícil assim, não justificaria perder os 2 primeiros jogos. Já os Buffalo Bills enfrentaram também o Miami Dolphins e ganharam de 31-10, né? Então o Buffalo Bills começou muito melhor aqui do que Jacksonville Jaguars. A linha de handicap está próxima da realidade, segundo nossos especialistas. E a gente vai nessa primeira entrada a favor dos Buffalo Bills, tá bom? Como que você sabe onde está a linha de handicap? Você vê aqui, tá vendo todas essas opções de handicap? Você vê aonde que a linha se iguala, né? E ela se iguala justamente aqui, ó, no menos ou no mais 5,5, tá vendo? Ó, 1,85 para cada lado, ó. Paga igual para cada lado, ou seja, o Buffalo Bills é favorito para ganhar de 5 ou 6 pontos, tá bom? E para a gente ir um pouco melhor do que essa linha, a gente vai num lugar que já paga bem, que é Buffalo Bills menos 4,5, tá bom? A linha seria 5, 5,5. E para a gente levar uma vantagenzinha, não precisa apostar tão alto assim, nossa dica, pagando 1,76, é Buffalo Bills menos 4,5, tá bom? Como que a gente ganha essa aposta? Os Bills precisam ganhar por 5 pontos ou mais, tá bom? Que aí eles batem esse handicap de menos 4,5, porque eles fazem 5 pontos de diferença ou mais. Então, se ganhar de 5 ou mais, a gente acerta essa aposta, tá? Se você quiser arriscar um pouquinho menos, você vem para as menores aqui. Se você acha que o Buffalo Bills vai ganhar com uma diferença dos Jaguars, tá bom? Se você acha que vai dar a zebrona aí, que os Jaguars ganham e ganham por uma diferença maior ou menor, você vai do outro lado. Mas a nossa dica, como explicado, Buffalo Bills por 4,5 tá bom o suficiente, tá bom? E aí a gente vai dar outra dica desse mesmo jogo, né? As jardas terrestres têm sido aí uma grande arma da equipe dos Buffalo Bills, né? Que já está somando quase 250 jardas em 2 jogos, tá bom? 250 jardas corridas em 2 jogos, né? O líder dessas corridas por terra é o James Cook. Além de correr, é uma excelente opção que recebe passes curtos do quarterback, que é o Josh Allen, né? O James Cook, em 2 jogos, já tem 2 touchdowns e diante de uma possível chuva nesse jogo,
né? Então tem uma previsão de chuva para hoje à noite, leva naturalmente a transformar o jogo em um jogo de corrida mais do que de passes. Então a linha do James Cook para touchdown estar favorável. James Cook para marcar um touchdown a qualquer momento, tá? Vamos procurar aqui, ó. Vamos aqui, ó, para jogadores. Aqui, ó, jogadores. Marcador de touchdown a qualquer momento, James Cook, tá bom? Ó, para marcar um touchdown a qualquer momento, 1.90, tá bom? Lembrando, ele consegue marcar tanto por passes quanto por corridas, mas para ele fazer um touchdown, você vê que ele é o favorito aí do jogo, né? Ele e o próprio quarterback, o Josh Allen. Então, James Cook para fazer um quarterback, essa fica sendo a segunda dica desse jogo, Jaguars contra Bills. E o jogo que acontece no outro momento, deixa eu abrir primeiro aqui, antes de falar, é o Washington, aqui o Washington Commanders contra o Cincinnati Bengals, né, às 9h15 da noite. Os Cincinnati Bengals eram um dos candidatos a vencer a NFL em 2024, ainda não encontrou o caminho da vitória, né? A derrota na última semana contra os Kansas City Chiefs foi dolorida, porque o time vencia até o último ataque, quando um jogador de defesa cometeu uma falta, uma falta besta, e o time levou a virada, né? Então, deixou escapar essa vitória aí os Bengals, né? O destaque aéreo desse time vem sendo o tight end, né? O Mike Gesicki, né? Ele já soma 109 jardas e 10 recepções, tá? Sendo arremessado 13 passes em sua direção em 2 jogos. A linha que a gente acha favorável é a de recepções para o Gesicki, em razão do volume de passes que ele vem recebendo, tá? Então, é para ele receber acima de 3 recepções. Vamos procurar aqui, então. Recepções. Aqui, ó. Mike Gesicki, acima de 2 recepções e meia, tá? Então, para ele ter 3 recepções na partida, tá bom? Recebeu uma completa, recepção completa, não importa se ele correr mais ou menos, só ter oficialmente 3 recepções, a gente já ganha essa aposta. 1.68, essa é a dica, tá bom? Essa fica sendo a dica para essa partida. E agora a gente vai dar uma olhada no beisebol, que acontece também hoje à noite, segunda noite. E a gente abre aqui, então, a tela de beisebol, San Francisco Giants contra Arizona Diamondbacks, tá bom? Giants contra Diamondbacks. Os Arizona Diamondbacks jogarão, né, hoje no Chase Field, né? E os pitchers devem se destacar nessa partida, tá bom? Quanto ao número de strikeouts, né? Os Giants são a zebra nessa partida, sendo que o Arizona é favorito por uma diferença de 1.5 corridas, né? Uma diferença no handicap aí de 1.5. O total de corridas estimado para essa partida é 9, tá? Nessa temporada, os Diamondbacks estão liderando 6-4 já contra o Giants, né? Então, vamos ver como vai ser essa partida. Os Giants venceram os Kansas City Royals neste domingo por 2-0, né? Completando a varrida, o sweep de 3 jogos, né? Foi um placar total nos 3 jogos de 13-1, né? Os Giants ganharam 5 das suas últimas 6 partidas, todas fora de casa, né? Eu tenho aí uma estatística de 36-42 em jogos como visitantes nessa temporada, tá bom? 36 vitórias, 42 derrotas como visitantes. E contra o handicap, eles têm 76 contra 80. Os Diamondbacks perderam para os Brewers, né, Milwaukee Brewers, por 10-9, hein? Um jogo de alto placar nesse domingo e um jogo aí apertado, né? Foi 10-9. O Arizona marcou 5 corridas em 5 jogos consecutivos, né? E venceu 4 desses aí. Tem uma estatística de 43 vitórias em casa e 33 derrotas, mas está nos mais recentes 5 vitórias e 7 derrotas, né? Então, nos últimos 12 jogos tem mais derrotas que vitórias aí em casa. Os Diamondbacks têm aí uma estatística de 81 contra 74 contra o handicap apresentado. Vamos às análises do especialista para 3 apostas neste jogo. Vamos pegar o pitcher Eduardo Rodrigues primeiro. Vamos ver se a gente acha aqui.
Vamos diminuir aqui. Já se fecharam as apostas, né? Pois é, porque o jogo acontece hoje à noite, eles já fecharam as apostas de jogadores, elas estavam abertas mais cedo, tá? Talvez, às vezes elas abrem e fecham durante o dia porque sai alguma notícia de algum jogador que não vai mais jogar, ou que vai jogar, ou eles vão abrir ao vivo aqui. De qualquer forma, eu vou falar as dicas, né? E não estão mais abertas enquanto eu estou gravando, mas eu vou falar as dicas para vocês aí poderem ver. Eduardo Rodrigues, a gente vai apostar que ele vai ter mais que 5 strikeouts e meio, tá? Então é acima de 5.5 strikeouts para Eduardo Rodrigues, né? Está aí na casa de 1,70 essa aposta, né? Odds de 1,70. A aposta dele ter mais que 5.5 strikeouts é muito interessante, né? Ele foi muito bem na sua última partida contra os Colorado Rockies. Ele teve 11 strikeouts, né? Então, parece estar numa ótima fase para conseguir aí pelo menos 6 strikeouts. A gente acha que vale a pena essa aposta. Vamos pegar depois agora um rebatedor, né? O Ketel Marte para ter um hit, pelo menos, acima de meio hit, as odds para essa aposta vão estar na casa de 1,50, né? Estavam na casa de 1,50 antes de fechar. O Ketel Marte está numa ótima sequência, com uma média de .389 nas últimas 5 partidas, tá bom? Ele tem um histórico de conseguir pelo menos uma rebatida em quase todo o jogo, né? Apostar aqui é uma boa escolha para ele ter uma rebatida, um hit pelo menos, acima de meio nessa partida. E aí, vamos para o outro pitcher, o Hayden Birdsong. Pois é, odds de 1,90 quase, tá? 1,88, 1,89 a gente vai achar, para o Birdsong ter acima de 4.5 strikeouts. Ou seja, acima de 4,5 a linha de strikeouts do pitcher, 5 ou mais, né? Superando os 4.5 strikeouts. Ele tem mostrado capacidade de segurar os rebatedores adversários, tá? Há 3 jogos que ele tem jogado 5 innings, pelo menos, ou seja, mais da metade do jogo, e em 3 vezes nessa temporada ele deixou o campo sem ceder nenhum ponto, né? Nenhuma corrida, o Birdsong. Então, tá indo muito bem para dar pelo menos aí mais que 4.5 strikeouts. Fica essa dica que talvez abra de novo aí para vocês apostarem antes do jogo, senão vocês ficam ligados aí ao vivo nessas dicas, tá bom? Como a gente grava o programa e já o jogo é hoje à noite, eu não tinha como dar com antecedência. Por isso você tem que ficar ligado também nas nossas redes sociais, tá bom? Fica ligado no nosso canal de YouTube, é @BetBoxTV, você vê todos os programas na íntegra. E nas nossas redes sociais você pega umas dicas mais em cima da hora, né? Às vezes a gente põe uma dica mais em cima da hora, então segue ali os nossos canais de redes sociais. É sempre @BetBoxTV a nossa conta. O principal deles é o Instagram, que a gente coloca stories, né? E posts com dicas aí a todo momento. Beleza, pessoal? Amanhã eu volto com mais dicas. Espero vocês. Deixe seus comentários. Tchau, tchau.